Seja bem-vindo ao canal Audiolivro Inteligente, onde histórias ganham vida através das palavras. Somos muito gratos pelo seu prestígio de estar aqui acompanhando o canal e ficaremos mais gratos ainda se você se inscrever ou se já é inscrito, porque a sua inscrição no canal é uma forma que você tem de retribuir o trabalho que estamos fazendo com todo carinho para você. Se você quiser comprar o seu livro, compre através do link na descrição, desta forma você também ajuda o canal. Hoje vamos ouvir a continuação do livro, 1000 Léguas Submarinas, segunda parte. Capítulo 15. No dia seguinte, 22 de março, às 6 horas da manhã, começamos os preparativos para a partida. Os últimos raios do crepúsculo misturavam-se com a noite. O frio era intenso. As constelações resplandeciam com surpreendente intensidade. No zênite brilhava o admirável Cruzeiro do Sul, a estrela polar das regiões antárticas. O termômetro marcava 12 graus abaixo de zero e quando o vento soprava sentia-se picadas dolorosas. Os pedaços de gelo multiplicavam-se na água. O mar tendia a gelar. Evidentemente a bacia natural, gelada durante os 6 meses de inverno, seria inacessível. Os reservatórios de água haviam sido cheios e o Nautilus emergia lentamente. Parou a uma profundidade de 300 metros. Avançou para o norte com uma velocidade de 15 milhas por hora. A tardinha já navegava sob a imensa carapaça do banco de gelo. Por prudência os painéis do salão tinham sido fechados para evitar possíveis choques dos vidros com algum bloco de gelo solto. Como não tinha nada para fazer no salão, fui me deitar. Às 3 horas da madrugada fui acordado por um choque violento. Levantei-me da cama e me pus à escuta no meio da obscuridade, quando fui bruscamente precipitado para o meio do quarto. O Nautilus adernava depois do choque. Amparei-me às paredes. Arrastei-me pelos corredores até o salão. Conselho e Ned Land já estavam lá comentando o acontecimento, mas tão ignorantes como eu do que realmente acontecerá e qual era a situação do submarino. Estávamos há 20 minutos tentando escutar os mínimos ruídos no interior do Nautilus, quando o capitão Nemo entrou. O seu rosto habitualmente impassível revelava uma certa preocupação. Observou em silêncio a bússola e o manômetro e foi pôr o dedo num ponto do planisfério, na parte que representava os mares austrais. Eu não quis interromper os estudos que ele fazia nos aparelhos. Passado um momento, quando se virou para mim, eu lhe dirigi a palavra utilizando uma expressão de que ele havia se servido quando em Calhamos no Estreito de Torres. Item um incidente, capitão. Item não, professor, desta vez é um acidente. Item grave? Item talvez. Mas não há perigo imediato. O Nautilus encalhou devido a um capricho da natureza e não há imperícia dos meus homens. Não foi cometido um único erro nas nossas manobras. Pode-se desafiar as leis humanas, mas não se pode resistir às leis da natureza. Sobre o acidente, a resposta dele não nos esclareceu nada. Item pode me dizer qual a causa do acidente, capitão? Item um enorme bloco de gelo, uma montanha inteira virou-se. Quando os icebergs são minados na base por águas mais quentes ou por repetidos choques, o seu centro de gravidade sobe. Então, viram-se ao contrário. Foi o que aconteceu. Um desses blocos ao virar-se bateu no meu barco que flutuava sob as águas. Depois, deslizando-lhe por baixo do casco e elevando-o com força irresistível, arrastou-o para camadas menos densas, onde se encontra deitado de flanco. Item as providências. Item já estão sendo tomadas, professor. Os reservatórios estão sendo esvaziados e o senhor pode ouvir as bombas funcionando. O ponteiro do manômetro indica que o Nautilus está a subir, mas o bloco de gelo sobe também. Até que um obstáculo de qualquer ordem detenha a ascensão dele, a nossa situação não se alterará. O capitão não tirava os olhos do manômetro. De repente sentimos o movimento do casco e o submarino começou a se endireitar. Ninguém falava. Com os corações apertados observávamos, sentíamos os movimentos do navio. O chão tornava-se horizontal debaixo dos nossos pés. Passaram-se 10 minutos. O Nautilus voltará à sua posição normal. Item flutuaremos, capitão? Perguntei. Item certamente que sim, uma vez que os reservatórios ainda não estão vazios. Logo que estejam, levarão o Nautilus à superfície do mar. O capitão saiu. Logo depois o submarino começou a flutuar. Mas a uma distância de 10 metros em seu redor, elevava-se uma resplandecente muralha de gelo. Por cima e por baixo a mesma muralha. Ele estava prisioneiro num verdadeiro túnel de gelo, com cerca de 20 metros de largura e cheio de uma água tranquila. De repente, como se tivesse encontrado uma saída, o Nautilus adquiriu velocidade. Os painéis do salão foram fechados. Eram então 5 horas da manhã. Naquele momento sentimos um novo choque na proa do submarino.
Percebi que seu esporão havia batido de encontro a um bloco de gelo. Calculei que o avanço para frente não deveria ser impossível. Contrariando a minha expectativa, o Nautilus iniciou um movimento de retrocesso muito pronunciado. Item voltamos para trás? Perguntou Conselho. Item sim. Este lado do túnel não deve ter saída, respondi. Item e depois? Item depois a manobra é muito simples. Voltamos pelo mesmo caminho e saímos pela abertura sul. É tudo. Ao falar assim, eu quis dar a impressão de estar mais tranquilo do que realmente estava. Entretanto, o movimento de retrocesso do barco acelerava-se e avançando a contra-hélice movia-se velozmente. Item será um atraso, disse Ned Land. Item que interessa umas horas a mais ou a menos, desde que se saia, falei um tanto rispidamente. Item sim, desde que se saia, repetiu ele. Passaram-se algumas horas. Eu observava constantemente os instrumentos suspensos na parede do salão. O manômetro indicava que o Nautilus se mantinha a uma profundidade ponto constante de 300 metros e a bússola marcava para o sul. Sua velocidade era de 20 milhas horárias, realmente excessiva num espaço tão apertado. Mas o capitão sabia que tinha de andar depressa e que na nossa situação os minutos valiam séculos. Às 8 horas ocorreu um segundo choque, dessa vez na ré. Empalideci. Os meus companheiros tinham se aproximado e eu peguei na mão de Conselho. O silêncio exprimia melhor a nossa angústia. O capitão apareceu naquele momento e eu me dirigi a ele. Item o caminho está obstruído para o sul? Item sim, professor. Ao virar-se, o iceberg vedou-nos todas as saídas. Item estamos bloqueados? Item sim. Capítulo 16. À volta do Nautilus e por cima e por baixo havia uma intransponível muralha de gelo. Estávamos prisioneiros do banco de gelo. Ned Land bateu com sua robusta mão numa mesa. Conselho permanecia calado. Eu olhava para o capitão. Seu rosto retomara a habitual impassibilidade. Tinha cruzado os braços e refletia. O Nautilus estava imóvel e nenhum de nós tinha qualquer ideia salvadora. Então o capitão rompeu o silêncio e disse: Item, meus senhores, nas condições em que nos encontramos, há duas maneiras de morrermos. Personagem inexplicável, sua voz soou calma e ele parecia um professor de matemática fazendo uma demonstração. Item, a primeira é morrermos esmagados, a segunda é morrermos asfixia dos. Não falo da possibilidade de morrermos de fome porque as provisões do Nautilus certamente durarão mais do que nós. Preocupemo-nos, portanto, com as hipóteses de esmagamento e asfixia. Item quanto à asfixia, disse eu, não é muito de recear porque os nossos reservatórios estão cheios de ar. Item é verdade. Chegam para mais 2 dias, falou o capitão. Ora, estamos a 36 horas debaixo da água e a pesada atmosfera do Nautilus pede para ser renovada. Dentro de 48 horas a nossa reserva de ar estará esgotada. Entretanto, vamos tentar perfurar a muralha que nos rodeia. A sonda nos indicará o lado melhor para a nossa tentativa. Vou encalhar o Nautilus no banco inferior e os meus homens, envergando escafandros, atacarão o iceberg pela sua parede menos espessa. Item pode-se abrir os painéis, capitão? Perguntei. Item não há inconveniente porque estamos parados. Ele saiu em seguida. Logo depois o Nautilus desceu lentamente e foi parar no banco de gelo a uma profundidade de 350 metros. Item, meus amigos, falei com meus 2 companheiros, a situação é grave, mas conto com a coragem e a energia de vocês. Item não será num momento como esse que irei aborrecê-lo com as minhas recriminações, professor, disse o canadense. Estou pronto a fazer tudo o que for necessário para a salvação de todos. Fiquei comovido e apertei a mão dele. Ofereceu-se para trabalhar com os homens do capitão ajudando a furar a parede de gelo. Sua oferta foi aceita e ele me pareceu bastante satisfeito com isso. Eu e Conselho voltamos para o salão, cujos painéis já estavam abertos. Examinei as camadas ambientes que suportavam o submarino. Passados alguns instantes, vimos 12 homens da tripulação pisar o banco de gelo, entre os quais se contava Ned Land, reconhecível pela sua eleva da estatura. O capitão Nemo estava junto com eles. Antes de começar a escavar as muralhas, ele fez as sondagens para assegurar a boa direção dos trabalhos. Depois de várias experiências com as compridas sondas, ele se decidiu pela superfície inferior que nos separava da água apenas 10 metros, pela sua verificação. O trabalho começou imediatamente, conduzido com infatigável obstinação. Após 2 horas de enérgico trabalho, Ned Land e seus companheiros foram substituídos por outra turma, da qual eu e Conselho fazíamos parte.
Quando após 2 horas de trabalho voltei a bordo para comer e descansar, achei uma grande diferença entre o ar puro que me fornecia o aparelho Rouquayrol e a atmosfera do Nautilus já carregada de gás carbônico. Pelo rendimento de nosso trabalho conjunto durante 4 horas, eu fiz um cálculo de que levaríamos mais 5 noites e 4 dias para levarmos a bom termo a nossa tarefa. E tem 5 noites e 4 dias e só temos ar para 2 dias nos reservatórios, falei aos meus companheiros. Item sem contar, replicou Ned, que uma vez libertos desta prisão continuaremos prisioneiros do banco de gelo e sem comunicação possível com a atmosfera. Com todas essas reflexões pessimistas, mas absolutamente razoáveis, o trabalho continuou em ritmo acelerado. No entanto, eu já havia notado e falado só com o Capitão Nemo, que as paredes do fosso que estava abrindo iam se fechando. No dia 26 de março retomei o meu trabalho de mineiro, escavando com disposição. Logo que comecei a trabalhar percebi que as paredes laterais e a superfície inferior do banco de gelo se engrossavam sensivelmente. Era visível que se uniriam antes do Nautilus poder se safar. A picareta quase me fugiu das mãos. Parecia-me que estava entre as terríveis mandíbulas de um monstro e elas se fechavam inexoravelmente. Naquele momento, o Capitão Nemo passou junto de mim. Toquei-lhe a mão e apontei para as paredes de nossa prisão. Ele me fez sinal para segui-lo. Regressamos a bordo e, tirado o escafandro, acompanhei-o até o salão. Item Sr. Aronnax, temos de tentar qualquer meio heróico, ou seremos esmagados por esta água que se solidifica como cimento. Item Estou de acordo, capitão. Mas o que havemos de fazer? Ele começou a refletir, silencioso e imóvel. Eu notava quando uma ideia lhe surgia no espírito. Logo depois percebia que ele a afastava. Respondia negativamente a si mesmo. Finalmente ele falou. Item água a ferver. Item água a ferver? Exclamei. Item sim, professor. Estamos fechados num espaço relativamente pequeno. Talvez jatos de água fervendo constantemente injetados pelas nossas bombas elevem a temperatura do meio e atrasem a congelação. Item é preciso tentar, concordei resolutamente. Item pois tentemos, professor. O termômetro marcava 7 graus no exterior. O capitão me chamou. Ponto para a cozinha, onde funcionavam enormes aparelhos de destilação, os quais forneciam água potável por evaporação. Encheram-se de água e todo o calor elétrico das pilhas foi lançado através de serpentinas banhadas pelo líquido. Em poucos minutos a água atingiu 100 graus e foi lançada para as bombas, enquanto nova água a substituía e assim sucessivamente. O calor desenvolvido pelas pilhas era tal que a água fria aspirada do mar apenas atravessava os aparelhos, já chegava fervendo nas bombas. A injeção começou e 3 horas depois o termômetro marcava uma temperatura exterior de 6 graus abaixo de zero. Tínhamos ganho 1 grau. 2 horas mais tarde o termômetro marcava apenas 4 graus. Item conseguiremos, eu disse ao capitão. Item penso que sim. Não seremos esmagados. Agora só temos que recear a asfixia. No dia seguinte, 27 de março, já tinham sido escavados 6 metros. Faltavam 4. Eram mais 48 horas de trabalho. O ar já não podia ser renovado no interior do Nautilus. O trabalho prosseguia com vigor. Faltavam apenas 2 metros para chegarmos ao mar livre. Mas os reservatórios estavam quase vazios de ar. Quando terminei o meu turno de trabalho e voltei para bordo, quase sufoquei. Aquela foi uma noite horrível e eu não saberia descrevê-la. No dia seguinte minha respiração era abafada. As dores de cabeça juntavam-se terríveis vertigens que faziam de mim um ébrio. Os meus companheiros sentiam os mesmos sintomas. Alguns tripulantes agonizavam. Naquele dia, o sexto do nosso aprisionamento, o Capitão Nemo, achando que a picareta era muito lenta, resolveu esmagar a camada de gelo que ainda nos separava da camada líquida. Aquele homem tinha conservado o sangue frio e a energia. Com a sua força moral, ele dominava as dores físicas. Pensava, combinava, agia. A uma ordem sua, o navio foi elevado. Uma vez a flutuar foi manobra, de forma a ficar por cima do imenso fosso desenhado segundo a sua linha de flutuação. Então toda a tripulação entrou a bordo e a dupla porta de comunicação foi fechada. O Nautilus repousava agora na camada de gelo que não tinha mais de 1 metro de espessura e que a sonda tinha furado em mais de 1000 locais. As torneiras dos reservatórios foram abertas, permitindo a entrada de 100 metros cúbicos de água, aumentando em 100.000 quilos o peso do submarino. Esperávamos, escutávamos, esquecendo nosso sofrimento. Era a nossa última oportunidade de salvação. Apesar do latejar da minha cabeça, ouvi distintamente ruídos debaixo do casco do Nautilus. Ocorreu um desnivelamento.
O gelo quebrou-se com um estalido semelhante ao do papel ao ser rasgado e o submarino desceu. Item passamos, murmurou Conselho ao meu ouvido. Levado pela sua enorme sobrecarga, o Nautilus desceu como se tivesse caído no vazio. Então foi transmitida toda a força às bombas e elas começaram a expelir a água dos reservatórios. Após alguns minutos a nossa queda foi suspensa e o manômetro começou a marcar um movimento ascensional. A hélice, trabalhando a toda velocidade, fazia estremecer o casco por inteiro e nos levava para o norte. Mas quanto tempo duraria a navegação sob o banco de gelo? Prostrado num divã da biblioteca, eu me sentia sufocar. Já não via e nem ouvia. A noção de tempo tinha desaparecido do meu espírito. Não sei dizer quantas horas passei assim, mas tive consciência do começo de minha agonia. Eu ia morrer. De repente recuperei os sentidos. O ar me enchia os pulmões. Teríamos subido à superfície? Teríamos ultrapassado o banco de gelo? Não. Eram os meus dois grandes amigos, Ned Land e Conselho, que se sacrificavam para me salvar. Alguns átomos de ar restavam ainda no fundo de um aparelho, e em vez de o respirarem, eles os davam para mim. Enquanto sufocavam, davam-me vida gota a gota. Olhei para o relógio. Eram 11 horas da manhã. Devíamos estar a 28 de março. O Nautilus avançava a fantástica velocidade de 40 milhas por hora. O manômetro me indicou que estávamos apenas a uns 6 metros da superfície. Uma simples camada de gelo nos separava da atmosfera. Não seria possível quebrá-la? O Nautilus ia tentar. Senti que ele era colocado em posição oblíqua, baixando a ré e levantando o esporão. Impelido pela sua poderosa hélice, atacou o banco de gelo de baixo para cima. Foi quebrando-o pouco a pouco. Recuava e tornava a se precipitar contra o campo de gelo, desmoronando-o. Finalmente, no esforço supremo, lançou-se contra a superfície gelada e esmagou-a com seu peso. O alçapão foi aberto e o ar penetrou em todos os seus compartimentos. Capítulo 17. Ignoro como eu fui parar na plataforma. Talvez o canadense tivesse me levado. Mas eu respirava e absorvia o ar vivificante do mar. Item A. Dizia-me Conselho. O oxigênio é tão bom. O senhor não tenha receio de respirar. Há que chegue para todos. Quanto a Ned Land, não falava, mas abria a boca de tal maneira que assustaria um tubarão. E que poderosas inspirações! O canadense arfava como um fogão em plena combustão. Recuperei imediatamente as forças e, quando olhei à minha volta, vi que estávamos sós na plataforma. Nenhum dos homens da tripulação e nem o capitão Nemo. Os estranhos marinheiros do Nautilus contentavam-se com o ar que circulava no interior. As primeiras palavras que pronunciei foram de agradecimento e gratidão para meus dois companheiros. Item bom, professor, não se fala mais nisso, disse-me Ned Land. Não temos nenhum mérito pelo que fizemos. Foi uma questão de aritmética. A sua existência valia mais do que a nossa e, portanto, era preciso conservá-la. Item não, Ned, não valia e nem vale mais. Ninguém é superior a homens generosos como vocês. Ficamos calados por um momento e depois eu disse. Item, meus amigos, estamos ligados uns aos outros para sempre. Vocês têm sobre mim os direitos. Item dos quais abusarei, interrompeu-me o canadense. Item como? Perguntou Conselho. Item abusarei do direito de levá-lo comigo quando deixar este infernal Nautilus, respondeu Ned Land. Item de fato, disse Conselho, vamos no bom caminho. Item sim, acrescentei, vamos para o lado do sol e aqui o sol significa norte. Item sem dúvida, concordou Ned Land, mas resta saber se navegamos para o Pacífico ou para o Atlântico, para os mares frequentados ou os desertos. Tínhamos que pensar nisso. O Nautilus avançava rapidamente. O círculo polar foi ultrapassado, assim como o cabo que fica no promontório de Horn. Estávamos na extremidade do continente americano no dia 31 de março às 7 horas da noite. Olhando as anotações do imediato na carta de navegação, eu podia determinar a direção exata do Nautilus. Ora, naquela tarde ficou evidenciado, para minha grande satisfação, que voltávamos para o norte pela rota do Atlântico. Comuniquei essa minha observação aos meus companheiros. Item boa notícia, disse Ned Land. Mas para onde vai o Nautilus? Item não sei, meu caro. Item ele não nos diz nada, falou Conselho, referindo-se ao capitão. Mas eu só posso dizer que é um grande homem esse capitão Nemo. Não lamentaremos por tê-lo conhecido. Item sobretudo quando tivermos deixado, retrucou Ned Land. No dia seguinte, graus de abril, quando o Nautilus subiu à superfície das águas, alguns minutos antes do meio-dia, avistamos uma costa a oeste. Era a Terra do Fogo, a qual os primeiros navegadores deram este nome ao verem os numerosos focos de fumo que se elevavam das cabanas dos indígenas.
A costa parece baixa, mas ao longe elevam-se altas montanhas. Julguei até ter visto o Monte Sarmiento, com 2.070 metros acima do nível do mar, bloco piramidal de xisto, de cume aguçado, o qual, segundo informação de Ned Land, estando enevoado ou limpo, anuncia um mau ou bom tempo. À noite o Nautilus aproximou-se do arquipélago das Maloínas. A profundidade do mar era pouca. Pensei então que aquelas duas ilhas, rodeadas por numerosas ilhotas, faziam outrora parte das terras de Magalhães. As Maloínas foram descobertas provavelmente pelo célebre John Davis, que lhes pôs o nome de Davis Southern Islands. No princípio do século XVIII foram chamadas de Maloínas pelos pescadores de Saint-Malo e finalmente por Falklands pelos ingleses. Quando as Maloínas desapareceram no horizonte, o Nautilus submergiu entre 20 e 25 metros e seguiu a costa americana. O capitão Nemo estava sumido. A 3 de abril, ora submerso ora à superfície, navegamos na região da Patagônia. O Nautilus passou pelo grande estuário formado pela desembocadura do Rio da Prata e a 4 de abril estávamos em frente ao Uruguai, a 50 milhas ao largo. A sua direção se mantinha para o norte, seguindo as longas sinuosidades da América Meridional. Já tínhamos então percorrido 16.000 milhas desde o nosso embarque nos mares do Japão. Por volta das 11 horas da manhã passamos o Trópico de Capricórnio no meridiano 37 e navegamos ao largo do Cabo Frio. O capitão Nemo, para grande aborrecimento de Ned Land, não gostava das costas habitadas do Brasil, pois passou por elas com grande velocidade. Essa rapidez manteve-se durante vários dias. A 9 de abril, à noite, avistamos a ponta mais oriental da América do Sul, que forma o Cabo São Roque. No dia 11 de abril o Nautilus subiu para a superfície e a Terra reapareceu à vista do rio Amazonas, vasto estuário cuja caudal é tão considerável que tira o sal ao mar numa extensão de várias léguas. Tínhamos passado o Equador. A 20 milhas para oeste ficavam as Guianas, terras francesas, onde facilmente encontraríamos refúgio. Mas o vento soprava forte e as vagas furiosas não permitiam que um frágil bote as enfrentasse. Ned Land deve ter compreendido isso, pois não me falou em evasão. Por meu lado não fiz qualquer alusão ao assunto, porque não queria levá-lo a uma tentativa infalivelmente condenada ao malogro. No dia 12 de abril, o Nautilus aproximou-se da costa junto da embocadura do Maroni. A finalidade, que não tardamos a descobrir, foi a pesca para reabastecer de carne as despensas do navio. Capítulo 18. Durante alguns dias, o Nautilus manteve-se sempre afastado da costa americana. Era evidente que não queria frequentar as águas do Golfo do México ou do Mar das Antilhas. A 16 de abril avistamos a Martinica e Guadalupe, a uma distância de cerca de 30 milhas. Por instantes eu pude ver os seus gumes aguçados. O canadense, que contava com uma oportunidade de pôr em prática o seu plano de fuga nas águas do Golfo, quer tentando alcançar terra, quer acostando-se a um dos numerosos navios que navegam entre as ilhas, ficou muito desapontado. A fuga teria sido praticável se ele conseguisse se apossar do bote, sem que o capitão notasse. Mas em pleno oceano isso nunca teria sido possível. Tivemos uma reunião sobre o assunto. Há 6 meses que éramos prisioneiros a bordo do Nautilus. Já tínhamos percorrido 17.000 milhas e, como dizia Ned Land, nada levava a crer que aquilo tivesse um fim. Ele resolveu me fazer uma proposta com a qual eu não contava. Eu deveria fazer uma pergunta categórica ao capitão Nemo sobre as reais intenções dele a nosso respeito. Seria propósito dele manter-nos para sempre a bordo do Nautilus. Na minha opinião, isso não daria bom resultado. Só devíamos contar conosco. Aliás, há algum tempo o capitão estava cada vez mais sombrio, mais retirado, menos sociável. Parecia evitar-me. Eu raramente o encontrava. Antes ele gostava de me explicar as maravilhas submarinas, mas agora abandonara-me aos meus estudos e não comparecia ao salão. Que mudança teria se operado nele? Qual o motivo dela? Não tinha nada a censurar-me. Talvez a nossa presença a bordo o incomodasse. De qualquer maneira eu não acreditava que ele nos daria liberdade. Portanto pedi a Ned Land que me desse tempo para refletir. Aquela pergunta poderia levantar suspeitas no espírito do capitão, tornar a nossa situação penosa e prejudicar nossas possibilidades de fuga. Excetuando-se a dura provação do bloco de gelo no Polo Sul, nós passávamos sempre muito bem. A alimentação sadia, a atmosfera salubre, a regularidade da existência e a uniformidade da temperatura, tudo isso nos mantinha com ótima saúde. Para um homem que não lamentava as recordações de terra, para um capitão Nemo, que se sentia em casa, que ia onde queria, que por meios misteriosos para os outros, mas claros para ele, avançava para um alvo,
Era fácil compreender aquela existência. Item, mas nós não tínhamos rompido com a humanidade. Quanto a mim particularmente, eu não queria que os meus estudos, tão curiosos e inovadores, desaparecessem comigo. Eu tinha agora o direito e as condições de escrever o verdadeiro livro do mar, e queria que mais cedo ou mais tarde esse livro fosse publicado. Ali mesmo naquelas águas das Antilhas, a 10 metros de profundidade, através dos painéis abertos, eu podia ver interessantíssimos exemplares da fauna submarina. Aos poucos o Nautilus foi mergulhando nas camadas mais profundas. Os seus planos inclinados levarão-no a profundidades de até 2 e 3 mil metros. Então a vida animal tinha por únicos representantes as estrelas do mar, mexilhões e outros moluscos litorais. A 20 de abril subimos a uma altura média de 1.500 metros. A terra mais próxima era então o arquipélago das Lucaias, espalhadas como um monte de pedras na superfície das águas. Ali elevavam-se altas falésias submarinas, muralhas a pique feitas de blocos desgastados, dispostas em grandes camadas, entre as quais se viam enormes buracos negros que os nossos raios elétricos não conseguiam iluminar até o fundo. Essas rochas estavam cobertas de grandes ervas, de laminárias e bodelhas gigantes. Uma verdadeira latada de hidrofitas, digna do mundo dos titãs. Eram cerca de 11 horas quando Ned Land me chamou a atenção para um formidável turbilhão produzido entre as algas. Itens são autênticas cavernas de polvos e não me admiraria nada se víssemos alguns desses monstros. Item como? Perguntou Conselho. Calmares, simples calmares da classe dos cefalópodes? Item não, respondi, polvos de grandes dimensões. Mas o nosso amigo Ned deve ter se enganado porque não vejo nada. Item, lamento muito, disse Conselho. Gostaria de ver um desses polvos de que tanto ouvi falar, e que podem arrastar navios para os fundos dos abismos. A esses animais chamam crack. Item crack chega, disse ironicamente o canadense. Krakens, retorquiu Conselho, acabando a palavra sem se preocupar com a brincadeira do companheiro. Item, nunca me farão acreditar que esses animais existem. Item, por que não? Perguntou Conselho. Acreditamos no narval. Item, e erramos, Conselho. Item, sem dúvida. Mas tem gente que ainda acredita. Item, é provável. Quanto a mim, só acreditarei na existência desses monstros quando os dissecar com as minhas próprias mãos. Item, e o senhor acredita nos polvos gigantescos? Item, quem alguma vez acreditou? Exclamou o canadense. Item, muita gente, amigo Ned, falei. Pescadores certamente que não. Talvez sábios acreditem. Mas eu afirmo que me lembro perfeitamente de ter visto, disse Conselho com o ar mais sério que se poderia desejar, uma grande embarcação arrastada pelos tentáculos de um cefalópode. Item, viu isso? Perguntou o canadense. Item, sim, Ned. Item, com os seus próprios olhos? Item, com os meus próprios olhos. Item, e onde, se não se importa? Item, em Sentimalo, respondeu Conselho, imperturbável. Item, no porto? Perguntou Ned Land, irônico. Item, não. Numa igreja, informou Conselho. Item, numa igreja, exclamou o canadense. Item, sim, meu amigo. Era um quadro que representava o povo em questão, arrastando o navio. Item A. Ned Land começou a rir. Isso tem muita graça. Item, de fato ele tem razão, disse eu. Já ouvi falar desse quadro, mas o animal que representa foi tirado de uma lenda e vocês sabem o crédito que se deve dar a lendas em matéria de história natural. Aliás, quando se trata de monstros, a imaginação não tem limites. Não só se afirma que esses polvos podem arrastar navios, como também um certo Olaus Magnus fala de um cefalópode, com 1 milha de comprimento mais parecido com uma ilha do que com um animal. Conta-se também que o bispo de Nidros construiu um dia um altar sobre um enorme rochedo. Acabada a missa, o rochedo pôs-se em movimento e voltou ao mar. Era um polvo. Item, é tudo? Perguntou o canadense. Item, não. Um outro bispo, Pontoppi Dandbergen, fala igualmente de um polvo sobre o qual podia manobrar um regimento de cavalaria. Item, interessantes esses bispos de antigamente, disse Ned Land. Item, finalmente os naturalistas antigos citam monstros de goelas que se assemelhavam a um golfo e que eram demasiado grandes para passar no Estreito de Gibraltar. Item, ainda bem, comentou o canadense. Item, mas em todos esses relatos não há nada de verdade? Item, perguntou meu criado. Item, nada, meus amigos. Nada desde que se ultrapasse o limite do verossímil para chegar à fábula e à lenda. Porém, a imaginação dos narradores necessita, se não de uma causa, pelo menos de um pretexto. Não se pode negar que existem polvos e calmares de grande envergadura, embora inferior à dos cetáceos. Aristóteles confirmou a existência de um calmar com 5 covados, ou seja, 3 metros e 10 centímetros.
Os museus de Trieste e de Montpellier conservam polvos embalsamados que medem 2 metros. Aliás, segundo os cálculos dos naturalistas, um desses animais com apenas 6 pés de comprimento teria tentáculos de 27 pés, o que chega para o transformar num monstro enorme. Item: e ainda se pescam polvos assim? Perguntou o canadense. Item: se não se pescam, pelo menos são vistos pelos pescadores. Um dos meus amigos, o capitão Paul Boss, do Havre, afirmou-me. Item: várias vezes que tinha encontrado um desses monstros de tamanho colossal nos mares da Índia. Mas o fato mais surpreendente, e que não me permite continuar a negar a existência desses animais gigantescos, passou-se há alguns anos, em 1861. Item: como foi? Perguntou Ned Land. Item: em 1861, a nordeste de Tenerife, mais ou menos na latitude onde nos encontramos neste momento, a tripulação do navio Alecton avistou um monstruoso calmar que nadava naquelas águas. O comandante Bolger aproximou-se e atacou com arpões e balas, sem qualquer êxito, porque os arpões lhes trespassavam as carnes moles como uma geleia sem consistência. Após algumas tentativas infrutíferas da tripulação conseguiu passar um nó corredio à volta do corpo do molusco. O nó deslizou até as barbatanas caudais e parou. Tentaram então içar o monstro para bordo, mas o seu peso era tal que, devido à tração da corda, se separou da causa e desapareceu nas águas sem ela. Item: aí está qualquer coisa concreta, disse Ned Land. Item: um fato indiscutível, meu caro Ned. Por isso foi proposto que se desse a esse polvo o nome de calmar de Bolger. Item: talvez medisse 6 metros, disse Conselho, postado junto ao painel e examinando de novo as anfratuosidades da falésia. Item: precisamente, confirmei. Item: a cabeça seria coroada por 8 tentáculos que se agitavam na água como um ninho de serpentes? Continuou Conselho. Item: precisamente, tornei a confirmar. Item: os olhos, colocados à flor da pele, teriam um desenvolvimento considerável. Item: sim, Conselho. Item: e a boca seria um verdadeiro bico de papagaio, mas um bico formidável. Item: de fato era assim, concordei. Item: pois bem, com licença do senhor. Conselho falou tranquilamente: se não é o calmar de Bolger, está ali pelo menos um dos seus irmãos, disse e apontou para o mar. Olhei para o meu criado e Ned Land correu para o painel. Item: que animal horrendo! Exclamou. Olhei também e não pude reprimir um movimento de repulsa. Diante dos meus olhos agitava-se um monstro horrível, digno de figurar nas lendas teratológicas. Era um calmar de dimensões colossais com 8 metros de comprimento. Avançava com grande velocidade em direção ao Nautilus, que fixava com os seus enormes olhos verde-mar. Os seus 8 braços, ou antes os seus 8 pés, implantados na cabeça, o que valeu a esses animais o nome de cefalópodes, tinham um desenvolvimento duplo do corpo e contorciam-se como as cabeleiras das fúrias. Viam-se distintamente as 250 ventosas dispostas nas faces internas dos tentáculos, sob a forma de cápsulas semisféricas. Por vezes as vento-SAS colavam-se aos vidros do painel. A boca do monstro, um bico córneo semelhante ao bico de papagaio, abria-se e fechava-se verticalmente. A língua, substância córnea, armada com várias fiadas de dentes agudos, saía trêmula daquela verdadeira guilhotina. Que fantasia da natureza! Um molusco com bico de ave. O corpo, fusiforme e bojudo no meio, formava uma massa carnuda que devia pesar de 20 a 25 mil quilos. A sua cor inconstante mudava com extrema rapidez, segundo a irritação do animal, passando sucessivamente do cinzento lívido ao castanho amarelado. O que estaria irritando o molusco? Certamente a presença do Nautilus maior do que ele, sobre o qual seus braços e dentes não tinham qualquer poder. E no entanto, que monstros formidáveis são esses polvos, que vitalidade o Criador deu a eles, que vigor nos movimentos, uma vez que têm 2 corações. O acaso nos tinha posto na presença do calmar e eu não queria perder a ocasião de estudar cuidadosamente aquele exemplar dos cefalópodes. Dominei o horror que me inspirava o seu aspecto e, pegando em um lápis, comecei a desenhá-lo. Item: talvez seja o mesmo do Alecton, disse Conselho. Item: não, respondeu o canadense. O do Alecton havia perdido a cauda. Item: isso não seria uma razão, disse eu. Os braços e a cauda desses animais renovam-se por reintegração. Em 7 anos a cauda do calmar de Bolger teria tido tempo de crescer. Item: de qualquer maneira, se não é este, talvez seja algum daqueles, acrescentou meu criado. De fato, outros polvos apareciam no painel a estibordo. Contei 7 que faziam um cortejo ao Nautilus, e cujos bicos se faziam ouvir quando batiam no casco do navio. Continuei o meu trabalho. Os monstros mantinham-se nas nossas águas com tal precisão que pareciam imóveis e teria sido possível decalcá-los do vidro.
Aliás, estávamos navegando a uma velocidade bem moderada. De repente o Nautilus parou e toda a sua estrutura tremeu devido a um choque. Item, teríamos encalhado? Perguntei. Item, se foi o caso, safamo-nos, disse Ned Land, porque continuamos a flutuar. Não havia dúvida de que o barco flutuava, mas não avançava. As pás da hélice já não se viravam nas águas. Passou um minuto e o capitão Nemo, seguido pelo imediato, entrou no salão. Havia algum tempo que eu não via. Pareceu-me taciturno. Sem falar, talvez sem nos ver, chegou junto ao painel, observou os polvos e disse algumas palavras ao imediato. Este saiu. Os painéis foram fechados e o teto se iluminou. Falei com o capitão sem ligar para o ar fechadão dele. Item, curiosa coleção de polvos, fingi o tom indiferente de um amador diante de um vidro de aquário. Item, de fato, professor, e vamos combatê-los corpo a corpo. Olhei o capitão julgando ter ouvido mal. Item, corpo a corpo? Perguntei. Item, sim. A hélice parou. Penso que as mandíbulas córneas de um desses calmares danificaram uma de suas pás. Isso nos impede de avançarmos. Item, e o que vai fazer? Item, subir à superfície e exterminar toda essa bicharada. Item, tarefa difícil. Item, de fato, ela não é fácil. As balas elétricas são impotentes contra as suas carnes moles, onde não encontram resistência suficiente para arrebentarem. Mas vamos atacá-los a machadadas. Item, e as arpoadelas, disse o canadense, se não recusar a minha ajuda. Item, aceito-a, mestre Land. Item, nós os acompanharemos, disse eu, seguindo o capitão Nemo, que se dirigiu para a escada central. Ali uma dezena de homens, armados com machados de abordagem, estavam prontos para o ataque. Conselho e eu pegamos em 2 machados e Ned Land num arpão. O Nautilus tinha então subido à superfície das águas. Um dos marinheiros, colocado nos últimos degraus da escada, tirou as cavilhas do alçapão, que saltou imediatamente com grande violência, evidentemente puxado pela ventosa de um tentáculo do polvo. No mesmo instante, um desses longos braços deslizou, como uma serpente, pela abertura e 20 outros agitaram-se por cima dela. Com uma machadada o capitão cortou o formidável tentáculo, que rolou pela escada. No momento em que nos preparávamos para sair para a plataforma, 2 outros braços, vibrando no ar, abateram-se sobre o marinheiro colocado à frente do capitão, elevando-o com uma violência irresistível. O capitão Nemo soltou um grito e precipitou-se para o exterior. Nós corremos atrás dele. Que cena! O infeliz, apanhado pelos tentáculos e preso nas ventosas, estava sendo agitado no ar ao capricho daquela enorme tromba. Agonizava, sufocava e gritava por socorro. Aquelas palavras pronunciadas em francês causaram-me profunda impressão. Enquanto eu viver, ouvirei aquele apelo desesperado. O infeliz estava perdido. Quem conseguiria arrancá-lo ao poderoso abraço? Entretanto, o capitão Nemo tinha se precipitado sobre o polvo e, com mais uma machadada, havia-lhe cortado o outro tentáculo. Imediato lutava com fúria contra outros monstros que trepavam pelos flancos do Nautilus. A tripulação batia-se a golpes de machado, enquanto o canadense, Conselho e eu enterrávamos as nossas armas naquelas massas carnudas. Um violento cheiro almíscar invadiu a atmosfera. Era horrível. Por um instante julguei que o infeliz apanhado pelo polvo seria arranca do aquele terrível abraço, porque dos seus 8 tentáculos o animal já só tinha um, que brandia a sua vítima como se fosse uma pena. Mas no momento em que o capitão e o imediato avançaram para ele, o monstro lançou uma coluna de líquido negro, segregado por uma bolsa situada no seu abdômen. Ficamos cegos. Quando a nuvem se dissipou, o calmar havia desaparecido e com ele o meu infeliz compatriota. Que fúria nos impeliu então contra aqueles monstros. 10 ou 12 polvos tinham invadido a plataforma do barco. Rolávamos no meio daqueles braços de serpentes que tingiam a plataforma e as águas de tinta negra. Parecia que os viscosos tentáculos renasciam como as cabeças da hidra. O arpão de Ned Land, de cada golpe, mergulhava nos olhos dos calmares e vazava-os. Mas o meu audacioso companheiro foi de repente apanhado pelos tentáculos de um monstro. O meu coração quase rebentou de emoção e terror. O formidável bico do calmar estava aberto para Ned Land. O infeliz ia ser partido em 2. Lancei-me em seu socorro, mas o capitão Nemo foi mais rápido do que eu. O seu machado desapareceu entre as 2 enormes mandíbulas e, milagrosamente salvo, o canadense levantou-se e espetou o arpão todo até o triplo coração do polvo. Item, estava em dívida para com o senhor, disse o capitão. Ned inclinou-se e ficou calado. O combate tinha durado 1/4 de hora. Os monstros vencidos, mutilados e moribundos, deixaram-nos finalmente e desapareceram nas águas.
O capitão Nemo, imóvel junto ao farol, olhava o mar que tinha engolido um dos seus companheiros, e grossas lágrimas rolaram-lhe pelas faces. Capítulo 19. Nenhum de nós poderá jamais esquecer essa terrível cena. Eu a escrevi sob a pressão de uma violenta emoção. Depois li o relato a Conselho e Ned Land. Eles o acharam exato nos fatos, mas insuficiente nos efeitos. Para pintar semelhantes quadros seria necessária a pena do mais ilustre dos nossos poetas, o autor de Travailleurs de la Mer. Eu disse que o capitão Nemo chorava ao olhar as águas. A sua dor foi imensa. Era o segundo companheiro que ele perdia desde a nossa chegada a bordo. E que morte o homem tivera! Aquele amigo esmagado, sufocado, despedaçado pelos poderosos tentáculos de um polvo, devorado pelas suas mandíbulas de ferro, não iria repousar com os companheiros nas pacíficas águas do cemitério de coral. Para mim, no meio da luta, fora aquele grito de desespero que me cortara o coração. O pobre francês, esquecendo a sua língua, convencional, recorrer à sua língua natal para um supremo grito de apelo. Entre a tripulação do Nautilus, associado de corpo e alma ao capitão Nemo, fugindo como ele do contato dos homens, eu tinha um compatriota. Seria o único a representar a França naquela misteriosa associação, evidentemente constituída por indivíduos de nacionalidades diferentes? Era ainda um dos problemas insolúveis que constantemente me assalta ao espírito. O capitão Nemo entrou para o seu quarto, e eu não o vi durante algum tempo. Como deveria estar triste, desesperado, indeciso, a julgar pelo navio de que era a alma e que recebia todas as suas atenções. O Nautilus deixará de ter uma direção determinada. Ia e vinha, flutuando como um cadáver à deriva. A hélice tinha sido reparada, mas ele quase não a usava. Navegava ao acaso. Não conseguia afastar-se do teatro da sua última luta, do mar que havia devorado um dos seus. Passaram-se 10 dias. Só no dia 1 graus de maio o Nautilus tomou decididamente a direção norte, depois de ter avistado as Lucaias, à entrada do Canal das Bahamas. Seguíamos então a corrente do maior rio do mar, que tem as suas margens, os seus peixes e as suas temperaturas próprias. A Gulf Stream. Na verdade é um rio que corre no meio do Atlântico livremente, e cujas águas não se misturam com as do oceano. É um rio salgado, mais salgado do que o mar ambiente. O volume invariável das suas águas é mais considerável do que o de todos os rios do globo. A verdadeira origem da Gulf Stream, reconhecida pelo capitão Maury, o seu ponto de partida, fica situado no Golfo da Gasconha, onde as águas, ainda de fraca temperatura e cor, começam a formar-se. Desce para o sul ao longo da África Equatorial, aquece as águas da Zona Tórrida, atravessa o Atlântico, atinge o Cabo de São Roque na costa brasileira e bifurca-se em 2 ramos, um dos quais vai ainda saturar-se de moléculas quentes no Mar das Antilhas. Então, a Gulf Stream, encarregada de restabelecer o equilíbrio entre as temperaturas e de misturar as águas dos trópicos com as águas boreais, começa o seu papel de moderador. Aquecida ao máximo no Golfo do México, sobe para o norte ao longo da costa americana, avança até a Terra Nova, desvia-se sob a pressão da corrente fria do Estreito de Davis, retoma o caminho do oceano, seguindo sobre um dos grandes círculos do globo a linha loxodrômica. Divide-se em 2 braços no 43º grau, um dos quais, ajudado pela monção do Nordeste, regressa ao Golfo da Gasconha, depois de ter aquecido as costas da Irlanda e da Noruega, ultrapassa Spitsberg, onde a sua temperatura desce a 4 graus, e vai formar o Mar Livre do Polo. Era neste rio do oceano que o submarino Nautilus navegava. A saída do Canal das Bahamas, 14 léguas ao largo e a 350 metros de profundidade, a Gulf Stream tem uma velocidade de cerca de 8 km por hora. Esta rapidez decresce regularmente à medida em que avança para o norte, e é de desejar que esta regularidade se mantenha, porque se a sua velocidade e direção se modificarem, os 5 climas europeus serão submetidos a perturbações cujas consequências são inteiramente imprevisíveis. Por volta do meio-dia encontrava-me na plataforma com o meu criado. Dei-lhe a conhecer todas as particularidades da Gulf Stream e termina da minha explicação, convidei-o a enfiar a mão na água. Conselho obedeceu e ficou admirado de não sentir quer uma sensação de calor, quer de frio. Isso acontece porque a temperatura das águas da Gulf Stream, ao saírem do Golfo do México, pouco difere da do corpo humano. Essa corrente é um vasto calorífero, que dá às costas da Europa o aspecto eternamente verdejante. E a se acreditar em Maury, o calor desta corrente, totalmente utilizado, seria suficiente para manter em fusão um rio de ferro fundido tão grande como o Amazonas ou Missouri.
A corrente é tão distinta do mar ambiente que as suas águas comprimidas irrompem sobre o oceano, operando-se um desnivelamento entre elas e as águas frias, escuras e muito ricas em matérias salinas, riscam com o seu azul puro as águas verdes que as cercam. E tal a nitidez da sua linha de demarcação que o Nautilus perto das Carolinas, enquanto a hélice ainda agitava as águas do oceano, já o esporão cortava as águas da Gulf Stream. Esta corrente arrastava todo um mundo de seres vivos. Os argonautas tão comuns no Mediterrâneo navegavam nele em grupos numerosos. Entre os cartilaginosos os mais notáveis eram as raias, cuja cauda muito solta formava quase um terço do corpo, e que pareciam enormes losângulos com 25 pés de comprimento, depois pequenos esqualos com 1 metro de comprimento, de cabeça grande, focinho curto e arredondado, dentes pontiagudos dispostos em várias fileiras e cujo corpo parecia coberto de escamas. Entre os peixes ósseos, vilabros cinzentos comuns desses mares. Sparicinagros, cuja íris brilhava como uma chama cienes com 1 metro de comprimento e grandes goelas cheias de pequenos dentes, centronotos negros de que já falei, corifemos azuis ornados de ouro e prata, papagaios, verdadeiros arco-íris do oceano e que podem rivalizar em cores com as mais belas aves dos trópicos, blêmios de cabeça triangular, rombos azulados, desprovidos de escamas, batracoides cobertos com uma transversal amarela parecendo um T grego, cardu, mês de gobiões salpicados de manchas amarelas, dipterodontes, de cabeça prateada e cauda amarela, diversas espécies de salmões, mugilomoros de belo porte com um brilho suave, quilacepede consa, groa amável companheira de sua vida, e finalmente um belo peixe, o cavaleiro americano, que decorado com todas as ordens e enfeitado com todas as fitas, frequenta as costas dessa grande nação onde as fitas e as ordens são pouco estimadas. Acrescentarei que durante a noite as águas fosforescentes da Gulf Stream rivalizaram com o brilho elétrico do nosso farol, sobretudo nos momentos de tempestade que nos ameaçavam frequentemente. A 8 de maio estávamos ainda à vista do Cabo Hatteras, ao largo da Carolina do Norte. A largura da Gulf Stream é ali de 75 milhas e a sua profundidade de 210 metros. O Nautilus continuava a errar a aventura. Toda a vigilância parecia ter sido abandonada a bordo. Pensei que naquelas condições uma evasão poderia ter êxito. As costas habitadas ofereciam fáceis refúgios. O mar era constantemente sulcado por numerosos vapores que fazem serviço entre Nova York ou Boston e o Golfo do México, e noite e dia percorrem com suas pequenas escunas carregadas a costa americana. Havia assim boas possibilidades de sermos recolhidos. Era, portanto, uma ocasião favorável, apesar das 30 milhas que separavam o Nautilus das costas mais próximas. No entanto, uma circunstância inesperada veio contrariar completamente os planos do canadense. O tempo estava ruim. Atravessávamos as regiões onde as tempestades são frequentes, na zona das trombas, d'água e dos ciclones, precisamente originados pela Gulf Stream. Enfrentar um mar muitas vezes agitado num frágil bote era correr para uma morte certa. O próprio Ned Land concordou comigo. Assim refreou-se, tomado de uma furiosa nostalgia. Item professor, disse-me o canadense, isto tem que acabar. O seu capitão afasta-se das terras e se dirige para o norte. Mas eu fiquei farto do Polo Sul e não seguirei com ele para o Polo Norte. Item que havemos de fazer, se é impossível fugir agora? Volto à minha ideia de que temos de falar com o capitão. Não disse nada quando estávamos nos mares do seu país, mas eu quero falar, agora que estamos nas águas do meu. Quando eu penso que dentro de alguns dias o Nautilus se encontrará ao largo da Nova Escócia e que ali, em direção à Terra Nova se abre uma grande baía, que nessa baía deságua o São Lourenço e que o São Lourenço é o meu rio, o rio de Quebec, a minha terra natal. Quando eu penso nisso a ira sobe minha cabeça e meus cabelos se eriçam. Prefiro atirar-me na água a continuar aqui. Isto me sufoca. Era evidente que o canadense havia chegado ao fim da paciência. A sua natureza vigorosa não podia acomodar-se àquela clausura prolongada. A sua fisionomia alterava-se de dia para dia e o seu caráter tornava-se cada vez mais sombrio. Tinham-se passado quase 7 meses sem que tivéssemos notícias da terra. Além disso, o isolamento do capitão Nemo, a modificação do seu humor, sobretudo depois do combate com os polvos, a sua taciturnidade, tudo me fazia ver as coisas de modo diferente. Eu já não mais sentia o entusiasmo dos primeiros dias. Era preciso ser um Flamengo como conselho para aceitar aquela situação, no meio reservado aos cetáceos e outros habitantes do mar. Se o pobre rapaz em vez de pulmões tivesse guelras, creio que seria um peixe de grande classe. Item então, professor?
Insistiu Ned Land numa decisão minha, sobre a sua proposta de irmos falar ao capitão. Item você quer que eu pergunte ao capitão Nemo quais são as intenções dele a nosso respeito? Item quero. Apesar de nós já sabermos quais são, ditas por ele mesmo? Item sim. Desejo ouvi-las uma última vez. Fale apenas no meu nome se isso lhe parecer melhor. Item mas raramente o vejo agora. Item mais uma razão para ir vê-lo. Item vou fazer a ele a pergunta que você quer, Ned. Item quando? Item quando encontrá-lo. Item o senhor quer que eu mesmo fale com ele? Item não, deixe-me tratar do assunto. Amanhã. Item hoje, disse Ned Land. Item seja. Hoje falo com ele, prometi ao canadense. Eu não podia deixar que ele fosse pessoalmente conversar com o capitão sobre um assunto tão melindroso. Fiquei só. Decidida a questão, resolvi acabar com ela imediatamente. Gosto mais das coisas feitas do que das que estão por fazer. Entrei no meu quarto e ouvi passos no do capitão Nemo. Não podia deixar passar aquela ocasião para falar com ele. Bati na porta e ele não atendeu. Bati uma segunda vez e rodei o trinco. A porta abriu-se. Penetrei no quarto dele. O capitão estava curvado sobre a mesa de trabalho e não tinha me ouvido. Resolvido a não deixar o quarto sem falar com ele, aproximei-me. Ele levantou a cabeça bruscamente, franziu o sobrolho e me perguntou num tom bastante rude. Item o senhor aqui. Que deseja? Item falar-lhe, capitão. Item não vê que estou ocupado, que estou trabalhando? Quero ter para mim a liberdade que lhe dou de não ser incomodado. A recepção era pouco encorajadora, mas eu estava decidido a ouvir tudo, para poder falar depois tudo o que desejasse. Item tenho que falar de um assunto urgente. Item que assunto? Notei um tom de ironia na voz dele. Fez alguma descoberta que me escapou? O mar lhe revelou mais algum dos seus grandes segredos? Estávamos muito longe do assunto que me interessava. Antes que eu pudesse responder às perguntas dele, o capitão me mostrou um manuscrito aberto sobre a sua mesa e me disse num tom mais grave. Item aqui tem, professor, um manuscrito em várias línguas. Contém um resumo dos meus estudos do mar e, se Deus quiser, não morrerá comigo. Este manuscrito, assinado por mim e completado com a história de minha vida, será fechado dentro de um pequeno aparelho insubmergível. O último sobrevivente a bordo do Nautilus jogará ao mar esse aparelho que irá para onde as águas o levarem. A sua história é escrita por ele mesmo. A assinatura do manuscrito deveria ser com o seu nome verdadeiro. O seu segredo seria alguma vez desvendado? Porém, naquele momento, a comunicação dele só serviu para me dar ensejo de falar do meu assunto. Item capitão, compreendo o motivo pelo qual vai agir assim. Os resultados de seus estudos não podem desaparecer, mas o meio que vai utilizar para transmiti-los aos homens que lucrarão com eles, parece-me primitivo. Quem sabe para onde os ventos conduzirão o aparelho e em que mãos ele irá cair? Não haverá um meio melhor? Talvez o senhor mesmo ou um dos seus. Item nunca. Ele cortou energicamente a minha frase. Item mas eu e os meus companheiros estamos dispostos a guardar o manuscrito, se o senhor nos der a liberdade. Item a liberdade. Levantou-se ele repetindo a palavra. Item sim, capitão. Foi sobre esse assunto que vim lhe falar. Há 7 meses que estamos a bordo e eu agora lhe pergunto, no meu nome e nos nomes de meus companheiros, se tenciona manter-nos presos aqui por muito mais tempo. Item senhor Aronnax, a minha resposta é a mesma que o senhor ouviu há 7 meses. Quem entra no Nautilus nunca mais sairá vivo dele. Item é a escravatura que nos impõe? Item dele o nome que quiser. Item em toda parte o escravo conserva o direito de recuperar a liberdade. Quaisquer que sejam os meios que se lhe ofereçam, pode julgá-los bons. Item quem está lhes negando esse direito? Perguntou-me ele. Exigi dos senhores algum juramento? Ele me olhava de braços cruzados. Item capitão Nemo. Voltar uma segunda vez a questão, não seria do seu e nem do meu agrado. Mas uma vez que ela foi levantada, quero discuti-la até uma solução final. Repito-lhe que não se trata apenas da minha pessoa. Para mim o estudo é um refúgio, uma diversão suficiente, um passatempo, uma paixão que consegue me fazer esquecer de tudo. Como senhor, sou um homem para viver ignorado, obscuro, na frágil esperança de legar um dia ao futuro os resultados do meu trabalho, através de um aparelho hipotético confiado à água e aos ventos. Numa palavra, eu posso admirar o senhor, posso segui-lo com prazer num papel que compreendo sob certos aspectos, mas há ainda alguns pontos da sua vida que me fazem antevê-la cheia de complicações e mistérios, dos quais eu e meus companheiros não participamos.
E mesmo quando os nossos corações bateram por sua causa, comovidos por algumas das dores que o atingiram ou impressionados pelos seus atos de gênio e coragem, tivemos de nos reprimir e não manifestar o testemunho de nossa simpatia, que faz nascer a contemplação do que é belo, quer venha do amigo ou do inimigo. Pois bem, é esse sentimento de estranheza a tudo que o toca que faz da nossa situação algo de inaceitável, de impossível até para ruim, quanto mais para Ned Land. Qualquer homem, só por ser homem, merece que pensem nele. Já pensou que o amor pela liberdade, o ódio pela escravatura, podem fazer nascer de planos de vingança numa natureza como a do canadense? O que ele podia pensar, tentar? Calei-me. Ele me olhava absolutamente impassível. Item Ned Land pode pensar, pode tentar tudo o que quiser. Que me importa? Não fui eu que o procurei. Não é por meu prazer que o tenho a bordo. Quanto ao Senhor, é daqueles que conseguem compreender tudo, até o silêncio. Mais nada tenho a dizer, professor. Que a primeira vez que veio me falar desse assunto seja também a última, porque da próxima nem sequer o escutarei. Retirei-me. A partir daquele dia a nossa situação tornou-se pior. Contei aos meus companheiros toda a conversa que tivera com o capitão. Item sabemos agora, disse Ned Land, que nada temos a esperar desse homem. O Nautilus aproxima-se de Long Island. Fugiremos, faça o tempo que fizer. O céu tornava-se cada vez mais ameaçador, manifestando sinais de tempestade. A atmosfera tornava-se esbranquiçada e leitosa. Aos cirros de feixes soltos sucediam-se no horizonte camadas de nimbos e cúmulos. Outras nuvens baixas desapareciam rapidamente. O mar engrossa VA e a ondulação aumentava. As aves desapareciam, com exceção dos satanículos, amigos das tempestades. O barômetro baixava sensivelmente e indicava a existência no ar de grande tensão de vapores. A mistura do Storglass decompunha-se sob a influência da eletricidade que saturava a atmosfera. A luta entre os elementos estava próxima. A tempestade rebentou a 18 de maio, precisamente quando o Nautilus se encontrava ao largo de Long Island, a algumas milhas de Nova York. Posso descrever essa luta dos elementos porque, em vez de lhe fugir para as profundezas do mar, o capitão Nemo, por um inexplicável capricho, preferiu enfrentar a tempestade à superfície. O vento soprava de sudoeste, primeiro com uma velocidade de 15 metros por segundo e depois, cerca de 8 horas da noite, com uma velocidade de 25 metros. O capitão Nemo, inabalável sob as rajadas, tinha tomado lugar na plataforma, amarrado pela cintura para resistir melhor às monstruosas vagas. Também subi a plataforma e, igualmente amarrado, partilhei a minha admiração entre a tempestade e aquele homem incomparável que a enfrentava desassombradamente. O mar encapelado era varrido por grandes massas de nuvens que batiam nas ondas. Eu não via nenhuma dessas ondas intermediárias que se formam no fundo das grandes cavidades. Nada, a não ser longas ondulações fuliginosas, cuja crista não rebenta, de tal modo são compactas. A sua altura aumentava. Excitavam-se mutuamente. O Nautilus, ora de lado, ora reto como um mastro, rolava e balançava terrivelmente. Por volta das 5 horas caiu uma chuva torrencial que não acalmou nem o vento e nem o mar. A tempestade desencadeou-se com uma velocidade de 45 metros por segundo, ou seja, quase 40 léguas por hora. O seu poder seria suficiente para arrancar casas, para arrebentar grades de ferro e deslocar canhões. E, no entanto, o Nautilus, no meio da tormenta, justificava bem as palavras do seu sábio construtor. Não há casco bem construído que não possa desafiar o mar. Ele não era uma rocha resistente que as ondas teriam demolido. Era um fuso de aço, obediente e móvel, sem mastreação, que desafiava a fúria da natureza. Entretanto, eu examinava atentamente as vagas que mediam até 15 metros de altura por um comprimento de 130 a 170 metros, sendo a sua velocidade de propagação de 15 metros por segundo, metade da do vento. O seu volume e potência cresciam com a profundidade das águas. Compreendi então o papel das ondas que aprisionam o ar nos seus flancos e o levam para o fundo dos mares aos quais dão vida, dando-lhes oxigênio. A sua força de pressão, segundo se calcula, pode elevar-se até 3.000 quilos por pé quadrado da superfície que contra-atacam. Foram ondas como aquelas que, nas Hébridas, deslocaram um bloco que pesava 84.000 libras. Foram elas que na tempestade de 23 de dezembro de 1864, depois de terem derrubado uma parte da cidade de Iedo, no Japão, foram, com uma velocidade de 700 km por hora, assolar no mesmo dia as costas da América do Norte. A intensidade da tempestade cresceu com a noite. O barômetro, como em 1860 na reunião, durante um ciclone, desceu a 710 milímetros.
Ao fim do dia vi passar no horizonte um grande navio que lutava com muito esforço, capeando a pouco vapor para se manter sobre as vagas. Devia ser um dos vapores das linhas de Nova York a Liverpool ou ao Havre. Não tardou a desaparecer nas sombras da noite. Às 10 horas o céu estava em fogo. A atmosfera foi cortada por raios violentos. Eu não conseguia suportar-lhes o brilho, enquanto o Capitão Nemo, olhando-os bem de frente, parecia aspirar neles a alma da tempestade. Um ruído terrível enchia os ares, ruído complexo, feito dos gemidos das ondas esmagadas, dos uivos do vento e dos trovões. O vento soprava de todos os pontos do horizonte e o ciclone, partindo do leste, chegava ali, passando pelo norte, o oeste e o sul, no sentido inverso das tempestades giratórias do hemisfério austral. A Gulfstream justificava bem o nome de Rainha das Tempestades. Era ela que criava esses terríveis ciclones devido à diferença de tempo, ratura das camadas de ar sobrepostas às suas correntes. A chuva sucedera uma bateria de fogos. As gotas de água vão-se em cristais fulminantes. Dir-se-ia que o Capitão Nemo, procurando uma morte digna dele, tentava ser fulminado. Num terrível movimento, o Nautilus ergueu nos ares o seu esporão de ferro como a haste de um para-raios, e eu vi sair em faíscas. Completamente esgotado, rastejei até o alçapão e fui para o interior do barco. A tempestade atingia então a sua máxima intensidade. Era impossível estar-se de pé dentro do Nautilus. O Capitão Nemo entrou por volta da meia-noite. Ouvi os reservatórios encherem-se de água e pouco a pouco o submarino submergiu. Através dos painéis do salão vi grandes peixes assustados que vão como fantasmas nas águas em fogo. Alguns eu vi sendo fulminados e tive medo. O Nautilus continuava a descer. Pensei que encontraria a calma a uma profundidade de 15 metros. Mas não encontrou. As camadas superiores estavam demasiado agitadas. Foi preciso que ele fosse procurar repouso a 50 metros nas entranhas do mar. A essa profundidade, que silêncio, que tranquilidade, que lugar pacífico. Quem diria que uma terrível tempestade rugia à superfície daquele mesmo oceano? Capítulo 20. Em consequência dessa tempestade, tínhamos sido arrastados para leste e todas as nossas esperanças de uma evasão para a região de Nova York ou de São Lourenço desvaneceram-se. O pobre Ned, desesperado, isolou-se como o Capitão Nemo. Eu e Conselho nunca mais nos separamos. Precisávamos de nos amparar mutuamente. Aos poucos o barco foi pendendo para o nordeste. Durante alguns dias errou ora à superfície ora submerso, muitas vezes perdido no meio das brumas tão temidas pelos navegadores. Elas são devidas principalmente à fusão dos gelos que provocam grande umidade na atmosfera. Quantos navios perdidos nestas paragens quando tentavam avistar os faróis incertos da costa? Quantos sinistros devidos a esses nevoeiros cerrados? Quantos choques com escolhos cuja ressaca é abafada pelo barulho do vento? Quantas colisões entre navios, apesar dos faróis de sinalização, apesar dos avisos das suas sirenas e sinos de alarme. Por isso, o fundo desses mares oferecia o aspecto de um campo de batalha onde ainda jaziam todos esses vencidos do oceano, uns velhos e já em ruínas, outros recentes e refletindo os raios do nosso farol nas ferragens e quilhas de cobre. Entre eles, quantos navios completamente perdidos com as suas tripulações, o seu mundo de emigrantes lês pontos perigosos assinalados nas estatísticas. O Cabo Horace, a ilha Saint-Paul, o Estreito de Belle-Île, o estuário do São Lourenço. E desde há poucos anos, quantas vítimas fornecidas aos fúnebres anais pelas linhas da Royal Mail, da Imman, de Montreal, o Solvay, o Isis, o Parramatta, o Hungarian, o Canadian, o Anglo-Saxon, o Humboldt, o United States, todos afundados a pique, o Arctic, o Leonais afundados por abauroamentos, e o President, o Pacific. O City of Glasgow desaparecidos por causas desconhecidas, Sombri, os destroços no meio dos quais o Nautilus navegava como se passasse os mortos em revista. A 15 de maio, encontrávamo-nos na extremidade meridional do Banco da Terra Nova, o qual é um produto de aluviões marinhos, um amontoado considerável de detritos orgânicos, transportados quer do Equador pela corrente da Gulfstream, quer do Polo Boreal pela contracorrente de água fria que passa ao longo da costa americana. Também ali se amontoam os blocos errantes produzidos pelo degelo. A profundidade das águas não é considerável no Banco da Terra Nova, apenas algumas centenas de braças. Mas para o sul, abre-se subitamente uma depressão profunda, um buraco com 3.000 metros, onde se alarga a Gulfstream, espalhando as suas águas, perdendo velocidade e temperatura, mas transformando-se num mar. Na região da Terra Nova encontramos os cardumes de bacalhaus. Pode-se dizer que os bacalhaus são peixes de uma montanha submarina.
Quando o Nautilus abriu passagem através das suas falanges cerradas, Conselho não pôde deixar de observar. Item, mas isto são bacalhaus? Eu pensava que eram chatos como os língua dos. São até bem redondinhos. Item ingênuo, exclamei. Os bacalhaus só são chatos no merceeiro, que os vende abertos e secos. Mas na água são peixes fusiformes como os robalos e perfeitamente aptos para nadar. Item, acredito, respondeu Conselho. Que nuvem deles! Que formiguei, R.O. Item, sim, meu amigo. E muitos mais existiriam se não fossem os seus inimigos, os rainúnculos e os homens. Sabe quantos ovos se contaram numa única fêmea? Item, talvez uns 500 mil, respondeu Conselho. Item, 11 milhões, meu amigo. Item, 11 milhões. Só acreditava se os tivesse contado. Item, pode contá-los, mas seria mais rápido se me acreditasse. Aliás, é aos milhões que franceses, ingleses, americanos, dinamarqueses e noruegueses pescam os bacalhaus. São consumidos em quantidades prodigiosas, e sem a surpreendente fecundidade desses peixes, os mares não tardariam a ficar despovoados da espécie. Só na Inglaterra e na América, 5.000 navios equipados com 75.000 marinheiros dedicam-se à pesca do bacalhau. Cada navio pesca uma média de 40.000, o que perfaz um total de 25 milhões. Nas costas da Noruega passa-se o mesmo. Item, bem, acredito no senhor. Não os contarei. Item, o quê? Item, os 11 milhões de ovos. Porém, tenho uma observação a fazer. Item, qual? Item, se todos os ovos vingassem, chegariam 4 bacalhaus para alimentar a Inglaterra, a América e a Noruega. Enquanto percorríamos os fundos do Banco da Terra Nova, vi perfeitamente as longas linhas armadas com 200 iscas que cada barco lança às dezenas. Cada linha, arrastada por uma extremidade por meio de um pequeno arpel, era retida à superfície por um arinque fixo a uma boia de cortiça. O Nautilus foi obrigado a navegar habilmente no meio daquela rede submarina. Aliás, ele não se demorou naquelas paragens frequentadas. Subiu até o 42º grau de latitude, zona de São João da Terra Nova e de Hearts Content, onde termina o Cabo Transatlântico. O Nautilus, em vez de continuar a sua rota para norte, tomou a direção de leste, como se quisesse seguir o planalto sobre o qual repousava o cabo telegráfico, e cujas sondagens deram um relevo com extrema exatidão. A 17 de maio, a cerca de 500 milhas de Hearts Content e a 2.800 metros de profundidade, avistei o cabo jazendo no solo. Conselho, que eu não tinha prevenido, tomou-o por uma gigantes, serpente do mar e preparava-se para classificar, segundo seu método habitual. Desenganei o meu digno companheiro e, para o consolar do desgosto, informei-o de algumas particularidades da colocação do cabo. O primeiro cabo foi estabelecido nos anos de 1857 e 1858, mas depois de ter transmitido cerca de 400 telegramas, deixou de funcionar. Em 1863, os engenheiros construíram um novo cabo, medindo 3.400 quilômetros e pesando 4.500 toneladas, o qual foi embarcado no Great Eastern. Esta tentativa falhou mais uma vez. Ora, a 25 de maio, o Nautilus, submerso a 3.836 metros de profundidade, encontrava-se precisamente no local onde se tinha produzido a quebra que arruinou o empreendimento. Foi a 638 milhas da costa da Irlanda. Às 2 horas da tarde, notou-se que as comunicações com a Europa se tinham interrompido. Os eletricistas de bordo resolveram cortar o cabo antes de o repescar e às 11 horas da noite, tinham recuperado a parte avariada. Fizeram uma junta e uma costura e atiraram o cabo de novo à água. Porém, alguns dias mais tarde, rompeu-se de novo e não pôde ser recuperado das profundezas do oceano. Os americanos não se desencorajaram. O audacioso Cyrus Field, promotor da empresa e que nela arriscava toda a sua fortuna, fez uma nova subscrição, que foi imediatamente coberta. Um outro cabo foi então estabelecido em melhores condições. O feixe de fios condutores isolados no invólucro de gutapercha estava protegido por uma cobertura de matérias têxteis contidas dentro de uma armadura metálica. O Great Eastern fez-se novamente ao mar a 13 de julho de 1866. A operação decorreu bem, embora tivesse acontecido um incidente. Várias vezes ao desenrolarem o cabo, os eletricistas verificaram que tinham sido feitos buracos nele com a intenção de lhe deteriorar o interior. O capitão Anderson, os oficiais e os engenheiros reuniram-se e deliberaram o seguinte: quem quer que fosse apanhado a praticar aquele ato criminoso seria lançado ao mar sem qualquer julgamento. Depois disso não se repetiu tal incidente.
A 23 de julho, o Great Eastern estava apenas a 800 quilômetros da Terra Nova, quando lhe telegrafaram da Irlanda a notícia do armistício concluído entre a Prússia e a Áustria depois de Sadova. A 27, avistava no meio das brumas o porto de Arts Content. A empresa tinha sido concluída com êxito e no seu primeiro telegrama, a jovem América dirigia à velha Europa estas sábias palavras raramente compreendidas: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Não se esperava conservar o cabo elétrico no seu estado primitivo, tal como tinha saído da fábrica. Mas a longa serpente, coberta de conchas, estava incrustada no fundo pedregoso que a protegia contra os moluscos perfurantes. Repousava tranquilamente ao abrigo dos movimentos do mar, e sob uma pressão favorável à transmissão da corrente elétrica que passa da América à Europa em 32 centésimos de segundo. A duração deste cabo será, sem dúvida, infinita, porque se verificou que o invólucro de gutapercha melhora com a permanência na água. Aliás, nesse planalto escolhido com tanta sorte, o cabo nunca imergiu a profundidades tais que se pudesse romper. O Nautilus seguiu até o seu fundo mais baixo, situado a 4.430 metros, onde repousa sem qualquer esforço de tração. Depois aproximamo-nos do local onde tinha ocorrido o acidente de 1863. O fundo oceânico formava então um enorme vale de 120 quilômetros, onde se poderia ter colocado o Monte Branco sem que o seu cume ultrapassasse a superfície das águas. O vale está fechado a leste por uma muralha de 2.000 metros. Chegamos a esse ponto a 28 de maio e o Nautilus estava a cerca de 150 quilômetros da Irlanda. Iria o capitão Nemo subir para aportar as Ilhas Britânicas? Não. Para minha grande surpresa, tornou a descer para o sul, voltando aos mares europeus. Ao contornar a Ilha Esmeralda, avistei por instantes o Cabo Clear e o farol de Fastene, que guia os milhares de navios saídos de Glasgow e de Liverpool. Uma importante questão surgiu então no meu espírito. Ousaria o Nautilus atravessar o Canal da Mancha? Ned Land, que reaparecera desde que navegávamos junto à costa, não parava de me fazer perguntas. Como responder-lhe? O capitão Nemo permanecia invisível. Depois de ter deixado o canadense avistar as terras da América, iria fazer o mesmo com as terras da França? Entretanto, o Nautilus continuava a sua rota para o sul. A 30 de maio passava à vista de Land's End, entre a ponta sul da Inglaterra e as Sorlingas, que deixou para estibordo. Se queria entrar na Mancha, teria de virar decididamente para leste e não o fez. Durante todo o dia de 31 de maio, o Nautilus descreveu no mar uma série de círculos que me intrigaram bastante. Parecia procurar um local difícil de encontrar. Ao meio-dia foi o próprio capitão Nemo quem fez o ponto. Não me dirigiu a palavra. Pareceu-me mais sombrio do que nunca. Que é que o entristecia assim? Seria a proximidade das costas europeias? Sentiria saudades da pátria abandonada? Ou então seriam remorsos, mágoas? Esse pensamento ocupou-me durante bastante tempo e tive como que um pressentimento de que o acaso em breve trairia os segredos do capitão. No dia seguinte, 1 graus de junho, o Nautilus manteve-se na mesma região. Era evidente que procurava reconhecer um ponto exato do oceano. O capitão Nemo foi medir a altura do sol, como na véspera. O mar estava belo e o céu puro. A 8 milhas para leste, um grande navio a vapor desenhava-se na linha do horizonte. Não tinha qualquer bandeira içada no mastro. O capitão Nemo, alguns minutos antes do sol passar o meridiano, pegou no sextante e observou com extrema atenção. A calma absoluta das águas facilitava essa operação. O Nautilus imóvel não acusava a ondulação. Encontrava-me na plataforma quando, terminada a observação, o capitão Nemo pronunciou estas palavras. Item e aqui. Depois desceu pelo alçapão. Teria visto o navio, que modificara a direção e parecia dirigir-se para nós. Eu não sabia. Voltei ao salão. O alçapão foi fechado e ouvi o ruído da água entrar nos reservatórios. O Nautilus começou a mergulhar, seguindo uma linha vertical, porque a sua hélice, parada, não lhe comunicava qualquer movimento. Minutos mais tarde, parava a uma profundidade de 833 metros e repousava no solo. O teto luminoso do salão apagou-se e os painéis abriram-se. Através dos vidros vi o mar intensamente iluminado pelos raios do farol numa distância de meia milha. Olhei para bombordo e não vi nada a não ser a imensidão das águas tranquilas. Para estibordo, no fundo, via-se uma grande saliência que me chamou a atenção. Dir-se-ia ruína soterrada sob uma camada de conchas esbranquiçadas, como se fosse um manto de neve. Ao examinar atentamente aquela massa, julguei reconhecer as formas de um navio sem mastros, que devia ter afundado à proa.
O sinistro parecia datar de uma época recuada, pois aqueles destroços cobertos de calcário, já há muitos anos jaziam no fundo do oceano. Que navio seria aquele? Por que iria o Nautilus visitar-lhe o túmulo? O seu naufrágio não teria sido de origem natural? Não sabia o que pensar, quando ouviu o capitão dizer com voz lenta. Item outrora, esse navio chamava-se o Marselhês. Estava armado com 74 canhões e foi lançado à água em 1762. Em 1778, a 13 de outubro, comandado por Lapoip Vertrieus, batia-se corajosamente contra o Preston. Em 1779, a 4 de julho, assistia, com a esquadra do almirante d'Estaing, à tomada de Granada. Em 1781, a 5 de setembro, tomava parte no combate do Conde Grace na Baía de Chesapeake. Em 1794, a República Francesa mudou-lhe o nome. A 16 de abril do mesmo ano juntava-se em Brest, a esquadra de Villars-Joyeuse encarregada de escoltar um comboio de trigo que vinha da América, sob o comando do almirante Van Stabel. A 11 e 12 do Prairial, ano segundo, esta esquadra encontrava-se com navios ingleses. Senhor professor, hoje é o dia 13 do Prairial, 1 graus de junho de 1868. Há precisamente 74 anos, neste local, a 47 graus 24 de latitude e 17 graus 28 de longitude, este navio, após um combate heróico sem 3 mastros, água nos paióis e 1/3 da tripulação fora de combate, preferiu afundar-se com os seus 356 marinheiros a render-se. Hasteando seu pavilhão à popa, desapare, céu nas águas ao grito de Viva a República! Item o Vingador! Exclamei. Item sim, senhor professor. O Vingador, um lindo nome, murmurou o capitão Nemo, cruzando os braços. Capítulo 21. Essa maneira de dizer, o imprevisto da cena, a história do navio pátrio, a emoção com que a estranha personagem tinha pronunciado o nome Vingador, cujo significado não me podia escapar, tudo isso se reuniu para preocupar extremamente o meu espírito. O meu olhar nunca mais deixou o capitão, que de mãos estendidas para o mar, observava com olhar ardente os gloriosos destroços. Talvez nunca chegasse a saber quem ele era, de onde vinha, para onde ia, mas via cada vez mais o homem separar-se do sábio. Não era uma misantropia comum que tinha encerrado dentro do Nautilus, o capitão Nemo e os seus companheiros, mas um ódio monstruoso ou sublime que o tempo não podia enfraquecer. Esse ódio procuraria ainda vinganças? O futuro em breve me diria. Entretanto, o Nautilus subia lentamente à superfície do mar e vi desaparecer pouco a pouco as formas confusas do Vingador. Um ligeiro balanço indicou-me que flutuávamos à superfície. Ouviu-se então uma detonação surda. Olhei o capitão que não se mexeu. Item capitão? Deixei-o e subi à plataforma, onde Conselho e Ned já se encontravam. Item de onde veio a detonação? Perguntei. Item foi um tiro de canhão, respondeu Ned Land. Olhei na direção do navio que tinha avistado. Tinha se aproximado do Nautilus, e via-se que forçava o vapor. Separavam-no de nós 6 milhas. Item que navio é aquele, Ned? Item pelo seu aparelho e pela altura dos mastros, parece-me um navio de guerra. Ah, se ele pudesse acabar com esse maldito Nautilus. Item meu caro Ned, respondeu Conselho. Que pode ele fazer ao Nautilus? Atacá-lo debaixo d'água? Bombardeá-lo no fundo dos mares? Item diga-me Ned, consegue reconhecer a nacionalidade do navio? O canadense franziu o sobrolho, baixou as pálpebras, fixou o navio por instantes utilizando todo o poder da sua visão. Item não, senhor, respondeu. Não sei reconhecer a que nação pertence, não tem a bandeira içada. Mas posso confirmar que se trata de um navio de guerra, porque uma longa flâmula se desenrola na extremidade do mastro grande. Durante um quarto de hora continuamos a observar o navio que se dirigia para nós. No entanto, não podia admitir que tivesse reconhecido o Nautilus àquela distância e muito menos ainda que soubesse que era um engenho submarino. Dali a pouco, o canadense anunciou que o navio era um grande vaso de guerra com esporão. Um couraçado com 2 cobertas. Um espesso fumo negro saía de suas 2 chaminés. As veias amainadas confundiam-se com a linha das vergas. Não trazia pavilhão e a distância não deixava ainda distinguir as cores da flâmula que flutuava como uma fita estreita no cimo do seu mastro. Nós o olhávamos avançar rapidamente para o Nautilus. Se o capitão Nemo deixasse aproximar, teríamos a nossa oportunidade de fuga. Item professor, disse-me Ned Land, se o navio passar por nós, mesmo a 1 milha de distância, atiro-me ao mar e peço-lhe que faça o mesmo. Eu o ajudarei a alcançá-lo. Não respondi à proposta dele e continuei a observar o couraçado que se tornava cada vez maior.
Quer fosse inglês, francês, americano ou russo, sem dúvida que nos acolheria se o conseguíssemos alcançar. Lembre-se, senhor, disse-me então Conselho, que tenho muita prática de natação. Pode contar comigo para o rebocar até o navio, insistiu ele em sua promessa de ajuda. Eu ia responder, quando um vapor branco saiu da proa do navio de guerra. No mesmo instante as águas agitadas pela queda de um corpo pesado salpicaram a ré do Nautilus. Logo a seguir ouvi a detonação. Como? Disparam contra nós? Estranhei. Aí valentes. Gritou o canadense. Deveriam tomar-nos por náufragos agarrados a um destroço. Entretanto as balas multiplicavam-se à nossa volta. O couraçado Lincoln trava-se a 3 milhas de distância. Ned Land, muito emocionado, disse-me que deveríamos fazer algum sinal para o navio atacante. Sem que eu pudesse impedi-lo, tirou o lenço e começou a acenar com ele. Mal tinha feito o primeiro gesto, uma mão de ferro derrubou-o. Miserável! Gritou o capitão. Quer ser pregado no esporão do Nautilus? Quer que eu faça isso com você, antes de destruir aquele navio que está me atacando? O capitão Nemo, terrível de se ouvir, era ainda mais terrível de se ver. Com o rosto transtornado pela cólera, ele não falava. Rugia. Com o corpo inclinado para a frente, apertava com a mão o ombro do cana, dense como se fosse esmigalhá-lo. Depois, abandonando-o, virou-se para o navio de guerra, cujas balas continuavam a cair à volta dele e gritou. Sabe quem eu sou, navio de uma nação maldita? Não precisarei de ver as suas cores para saber a que país pertence. Olhe, vou lhe mostrar as minhas cores. Acabou de falar e desfraldou na polpa da plataforma um pavilhão negro, semelhante ao que tinha colocado no Polo Sul. Depois dirigiu-se a mim e falou apressado. Desça com os seus companheiros. Vai atacar aquele navio, capitão? Vou afundá-lo. O senhor não fará tal coisa. Farei, respondeu-me friamente. Não se arrogue o direito de me julgar, professor. A fatalidade lhe mostra o que não deveria ver. Fui atacado e minha resposta será terrível. Agora desçam. Que navio é aquele? Insisti. Se não sabe, tanto melhor. Pelo menos a sua nacionalidade continuará a ser um segredo para vocês. Desçam. Gritou irado. Não podemos fazer nada mais do que obedecê-lo. Mas antes de deixar a plataforma eu ainda fiz um gesto de quem ia falar. Ele me impôs silêncio e usou mais uma vez da palavra. Eu sou o direito. Eu sou a justiça. Sou oprimido e ali está o opressor. Foi por causa dele que vi morrer tudo que eu amava e venerava. Pátria, mulher, filhos, pai e mãe. Tudo que odeio está ali. Cale-se e desça. Depois que descemos, percebi que o capitão Nemo iniciará as manobras para atrair sua vítima. Tal como fizera com a fragata Abraham Lincoln, ele fingia fugir para chamar o contedor à posição que fosse melhor para o seu ataque fulminante. Um ruído bem conhecido indicou-me que a água penetrava nos reservatórios de bordo. Em poucos minutos o Nautilus submergiu e parou poucos metros abaixo da superfície. Compreendi a manobra, mas era impotente para evitar a destruição do navio de guerra. O Nautilus não tencionava atacá-lo na sua impenetrável couraça, mas por baixo da linha de flutuação, onde a carapaça já não protege o casco. Entretanto, a velocidade do submarino foi aumentada consideravelmente. Todo seu casco tremia. De repente, sem querer, soltei um grito. Houve um choque relativamente ligeiro. Senti a força penetrante do esporão de aço. Ouvi ruídos de algo que se esgarçava, que se rasgava. O Nautilus, impelido pelo seu poder de propulsão, passará através do casco do navio, como a agulha do marinheiro através do pano. Não pude me conter. Louco, desvairado, saí do quarto e corri para o salão. O capitão Nemo encontrava-se lá. Silencioso, sombrio, implacável, olhando através do painel de bom bordo. Uma massa enorme mergulhava nas águas. Para nada perder da agonia de sua vítima, o submarino acompanhava-a em sua descida aos abismos. A 10 metros de distância viu o rombo no casco do couraçado, por onde a água penetrava com o ronco do trovão. Depois vi a linha dupla dos canhões e por fim a coberta, cheia de sombras negras que se agitavam. A água subia. Os infelizes agarravam-se aos cordames, trepavam aos mastros, contorciam-se nas águas. Era um formigueiro humano surpreendido pela invasão do mar. Paralisado, angustiado, os cabelos em pé, os olhos desmesuradamente abertos, respiração ofegante, sem fôlego e sem voz, eu não queria olhar e olhava sempre. Uma irresistível atração colava-me ao vidro. O enorme navio afundava-se lentamente. O Nautilus seguia-o e espiava-lhe os movimentos. De repente ocorreu uma explosão. O ar comprimido fez voar as cobertas do navio, como se houvesse fogo nos paióis.
O movimento das águas foi tal que desviou o Nautilus. Então, o infeliz navio mergulhou mais rapidamente. Os cestos das gávias apareceram carregados de vítimas, depois foram as travessas vergadas sob o peso de cachos humanos e, finalmente, o cimo do mastro principal. A massa sombria desapareceu e com ela uma tripulação de cadáveres arrastados por um formidável redemoinho. Virei-me para o Capitão Nemo. Aquele terrível justiceiro, verdadeiro arcanjo do ódio, continuava a olhar sua obra infernal. Quando tudo acabou, ele se dirigiu para a porta do seu quarto e entrou. Eu segui com o meu olhar. Por cima do painel do fundo, e por baixo dos retratos dos seus heróis, vi o retrato de uma mulher ainda jovem e de duas crianças. O Capitão Nemo olhou-os por instantes, estendeu-lhes os braços e, ajoelhando-se, rompeu em soluços. Capítulo 22. Os painéis fecharam-se sobre aquela horrível visão, mas a luz do salão não foi acesa. No interior do Nautilus reinavam as trevas e o silêncio. O navio deixou aquele local de desolação, 100 pés abaixo da superfície das águas, com uma rapidez prodigiosa. Para onde iria? Para o norte e para o sul? Para onde fugiria aquele homem depois de tão terrível vingança? Voltei ao meu quarto, onde Ned e Conselho me aguardavam em silêncio. Senti um incontrolável horror pelo Capitão Nemo. Fosse o que fosse que tivesse sofrido por causa dos homens, não lhe assistia ao direito de os castigar daquela forma. Tinha me transformado se não em cúmplice, pelo menos em testemunha das suas vinganças. Era demasiado. Às 11 horas, reapareceu a luz elétrica. Passei ao salão que estava deserto. Consultei os diversos instrumentos e verifiquei que o Nautilus fugia para o norte a uma velocidade de 25 milhas por hora, ora à superfície, ora a 30 pés de profundidade. Analisando a carta, vi que passávamos a largo da Mancha e nos dirigíamos para os mares boreais quase voando sob as águas. Àquela velocidade, ainda podia observar os esqualos de focinho comprido, os esqualos martelo e os cações, que frequentam aquelas águas, as grandes águias do mar, os hipocampos semelhantes aos cavalos do jogo de xadrez, as enguias serpenteando como fogos de artifício, exércitos de caranguejos que fugiam obliquamente, cruzando as patas sobre a carapaça, finalmente bandos de lobos do mar que competiam em velocidade com o Nautilus. Mas estudá-los, classificá-los, nem pensar nisso. À noite já tínhamos percorrido 200 léguas do Atlântico. Fez-se escuro e o mar foi invadido pelas trevas até o aparecimento da lua. Voltei ao meu quarto, mas não consegui dormir. Tive pesadelos. A horrível cena da destruição repetia-se no meu espírito. Quem poderia nos dizer até onde nos levava o Nautilus na bacia do Atlântico Norte? Sempre a grande velocidade, sempre no meio das brumas hiperbóreas. Teria tocado as extremidades de Spitsberg nas costas da Nova Zelândia? Teria percorrido os mares ignorados, o Mar Branco, o Mar de Kara, o Golfo de Obi, o arquipélago Lahove e as praias desconhecidas da costa asiática? Não sabia. Já não sabia calcular o tempo que ia passando. Os relógios de bordo tinham sido parados. Parecia que a noite e o dia, como nas regiões polares, não seguiam o seu curso normal. Sentia-me arrastado para o domínio do estranho, onde a imaginação famosa de Edgar Poe se movia tão à vontade. A cada instante esperava ver, como o fabuloso Gordon Pym, esse rosto humano velado, de proporções mais avantajadas do que as de qualquer habitante da Terra, à espreita da catarata que protege as proximidades do polo. Calculo, mas talvez me engane, que aquela corrida aventurosa do Nautilus se prolongou por 15 ou 20 dias e não sei por quanto tempo continuaria se não fosse a catástrofe que lhe pôs fim. O Capitão Nemo desaparecera. O imediato também. Não se via um único homem da tripulação. O Nautilus navegava quase sempre sob as águas. Quando subia à superfície para renovar o ar, os alçapões abriam-se e fechavam-se automaticamente. Já não faziam um ponto e eu não sabia onde estávamos. O canadense, esgotado de forças e paciência, também deixará de aparecer. Conselho não conseguia arrancar-lhe uma palavra e receava que, num acesso de delírio e dominado por uma terrível nostalgia, ele se suicidasse. Vigiava-o, portanto, com toda a devoção. Compreende-se que nessas condições a situação era insustentável. Uma manhã, não sei de que dia, em que tinha adormecido às primeiras horas da madrugada, um sono penoso e doentio, ao acordar Ned Land estava debruçado sobre mim, dizendo-me em voz baixa: "Item, vamos fugir." Levantei-me. "Item quando?" Perguntei. "Item logo à noite. Toda a vigilância parece ter desaparecido a bordo do Nautilus. Dir-se-ia que reina uma assombração a bordo. Está pronto?" "Item sim." "Onde estamos?" "Item à vista de terra que distingui esta manhã através das brumas, 20 milhas para leste." "Item que terras são?"
Item ignoro, mas sejam quais forem vamos fugir para lá. Item sim, Ned. Fugiremos esta noite, ainda que o mar nos engula. Item o mar está mau e o vento forte, mas percorrer 20 milhas no bote do Nautilus não me assusta. Transportaremos alguns víveres e algumas garrafas de água sem que a tripulação o note. Item segui-lo-ei. Item se for descoberto, defendo-me e deixo que me matemática. Item morreremos juntos, amigo Ned. Estávamos decididos a tudo. O canadense saiu. Subi a plataforma, onde mal me mantinha de pé devido ao ímpeto das ondas. O céu estava ameaçador, mas uma vez que estávamos à vista de terra devíamos fugir. Não podíamos perder um dia, uma hora. Voltei ao salão, ao mesmo tempo receando e desejando encontrar o Capitão Nemo. Que lhe diria? Poderia esconder-lhe o horror involuntário que me inspirava? Não. Era melhor não me encontrar com ele. Era melhor esquecê-lo. E no entanto, como foi longo aquele dia, o último que passaria a bordo do Nautilus. Fiquei só. Ned Land e Conselho evitavam falar-me com receio de se traírem. Às 6 horas jantei. Embora não tivesse fome, forcei a ingestão dos alimentos para não enfraquecer. Às 6h30, Ned Land entrou no quarto e me avisou. Item não nos veremos antes da partida. Às 10 horas a lua ainda não terá surgido. Aproveitaremos a obscuridade. Vá ter ao bote. Conselho e eu esperaremos lá pelo senhor. Depois o canadense saiu, sem me ter dado tempo de lhe responder. Nossa sorte estava decidida. Quis verificar a direção do Nautilus, e por isso fui ao salão. Avançávamos para nor-noroeste, a grande velocidade, a 50 metros de profundidade. Olhei pela última vez aquelas maravilhas da natureza, aquelas riquezas da arte encerradas no museu, aquela coleção sem rival, destinada a desaparecer um dia no fundo dos mares com aqueles que as tinham reunido. Quis fixar no meu espírito uma derradeira recordação. Estive assim uma hora, banhado nos eflúvios do teto luminoso e passando em revista os tesouros resplandecentes das vitrinas. Depois voltei ao meu quarto. Vesti roupas próprias para enfrentar o mar. Juntei os meus apontamentos e apertei-os preciosamente contra o corpo. O coração batia-me com força. Não conseguia dominar as pulsações. A minha perturbação e agitação ter-me-iam certamente traído aos olhos do Capitão Nemo. Que estaria fazendo? Pus-me à escuta à porta do seu quarto. Ouvi um ruído de passos. O Capitão Nemo estava lá dentro. Não se tinha deitado. Pensei que ele ia aparecer e perguntar-me por que íamos fugir. Sentia terríveis sobressaltos e a imaginação agravava-os. Esta sensação tornou-se tão aguda que eu me interrogava se não seria preferível entrar no quarto do capitão, vê-lo cara a cara, e enfrentá-lo olhos nos olhos. Era uma ideia de louco. Felizmente contive-me e estendi-me na cama para acalmar a agitação que me devorava. Os nervos serenaram um pouco, mas o cérebro, superexcitado, passou em revista toda a minha existência, a bordo do Nautilus, todos os incidentes felizes e infelizes, as caças submarinas, o Estreito de Torres, os selvagens da Papuásia, o encalhe, o cemitério de coral, a passagem de Suez, a ilha Santoria, o mergulhador cretense, a Baía de Vigo, a Atlântida, o banco de gelo, o Polo Sul, a clausura nos glaciares, o combate com os polvos, a Tempest, Tade na Gulf Stream, o Vingador, e finalmente a horrível cena do navio afundado com toda a tripulação. Todos esses acontecimentos me passaram diante dos olhos como cenários de um teatro. Então o Capitão Nemo crescia desmesuradamente neste meio. Estranho. A sua figura acentuava-se e assumia proporções sobrenaturais. Já não era um semelhante, mas um homem das águas, um gênio dos mares. Eram então 9h30. Eu segurava a cabeça com as 2 mãos para impedir que ela arrebentasse. Fechei os olhos. Não queria pensar mais. Ainda meia hora de espera. Meia hora de um pesadelo que quase me tornava louco. Naquele momento, ouvi os vagos acordes do órgão. Uma melodia triste e um canto indefinido, verdadeiros queixumes de uma alma que deseja quebrar os seus elos terrestres. Escutava com toda a atenção, mal respirando, mergulhado como o Capitão Nemo naqueles êxtases musicais que o transportavam para além dos limites deste mundo. De repente fiquei aterrorizado com um pensamento. O Capitão Nemo tinha saído do quarto e estava no salão por onde eu tinha de passar para fugir. Teria de o encontrar uma última vez. Talvez não me visse. Talvez não me falasse. Um só gesto dele podia destruir-me. Entretanto, eram quase 10 horas. Chegará o momento de deixar o quarto e juntar-me aos meus companheiros. Não havia que hesitar, ainda que o capitão se dirigisse a mim. Abri a porta com precaução. Pareceu-me que ao rodar nos gonzos fazia um ruído terrível. Talvez aquele barulho só existisse na minha imaginação. Avancei.
deslizando pelos corredores do Nautilus, parando a cada passo para comprimir os batimentos do meu coração. Cheguei à porta angular do salão que abri com suavidade. Estava tudo mergulhado numa profunda obscuridade e os acordes do órgão ressoavam fracos. O Capitão Nemo estava lá, mas não me via. Julgo até que em plena luz não me teria visto. Estava extasiado com a música. Arrastei-me sobre o tapete, evitando o mínimo ruído que pudesse trair a minha presença. Demorei 5 minutos a chegar à porta que dava para a biblioteca. E abri-la, quando o suspiro do Capitão Nemo me pregou ao chão. Percebia que se levantava. Cheguei até a vê-lo, por alguns clarões da biblioteca iluminada que se filtravam para o salão. Dirigiu-se para mim, de braços cruzados, silencioso, deslizando como um espectro. Soluça. V.A. Ouvi-o murmurar estas palavras, as últimas que o ouvi pronunciar. Item Deus Todo-Poderoso. Basta. Basta. Seria a confissão do remorso que escapava assim da consciência daquele homem? Desnorteado, precipitei-me para a biblioteca, depois subi a escada central, e seguindo o corredor superior, cheguei ao bote, entrando nele pela abertura que já tinha dado passagem aos meus 2 companheiros. Item Partamos. Partamos. Gritei. Item imediatamente. Respondeu o canadense. O orifício cavado no casco do Nautilus foi previamente fechado e atarrachado por meio de uma chave inglesa de que Ned Land se tinha munido. A abertura do bote fechou-se também e o canadense começou a desapertar as porcas que nos prendiam ainda ao submarino. De repente, ouviu-se um ruído no interior do navio. Eram vozes que se respondiam. Que seria? Teriam descoberto a nossa fuga? Senti que Ned Land me passava um punhal para a mão. Item sim, murmurei. Saberemos morrer. O canadense tinha suspendido o trabalho. Mas uma palavra 20 vezes repetida, uma palavra terrível, revelou-me a causa daquela agitação que reinava a bordo do Nautilus. Não era a nós que a tripulação se referia. Item Maelstrom. Maelstrom. Gritavam. O Maelstrom. Nome mais horrível não podia ter sido pronunciado na situação em que nos encontrávamos. Estávamos, portanto, nas perigosas paragens da costa norueguesa. O Nautilus ia ser arrastado para aquele abismo no momento em que o nosso bote se ia desprender do seu casco. Sabe-se que no momento do fluxo, as águas encerradas entre as ilhas Feroe e Lofoden são precipitadas com irresistível violência, formando um turbilhão de que nunca nenhum navio conseguiu escapar. De todos os pontos do horizonte acorrem vagas monstruosas e formam um redemoinho precisamente chamado umbigo do oceano, cujo poder de atração se estende a uma distância de 15 quilômetros. São então aspirados, não só navios como baleias e ursos brancos das regiões boreais. Era para ali que o Nautilus voluntária ou involuntariamente tinha sido conduzido pelo seu capitão. Descrevia uma espiral cujo raio diminuía cada vez mais. Tal como ele, o bote, ainda preso no casco, era levado com uma velocidade vertiginosa. Sentia-o. Experimentava aquele estonteamento relativo que sucede a um movimento giratório demasiado prolongado. Estávamos em pânico, completamente horrorizados, com a respiração suspensa, paralisados, percorridos por suores frios como os da agonia. E que barulho à nossa volta! Que rugidos, repetidos pelo eco a uma distância de várias milhas! Que ruído faziam as águas atiradas contra as rochas pontiagudas do fundo, onde até os corpos mais duros se quebram, onde os troncos das árvores se destroem e fazem uma manta de pelos, segundo a expressão norueguesa. Que situação! Éramos furiosamente fustigados. O Nautilus defendia-se como um ser humano. Os seus músculos de aço estalavam. Por vezes erguia-se e nos levava com ele. E tentemos de nos aguentar, disse Ned, e tornar a parafusar as porcas. Só continuando presos ao Nautilus, poderemos ainda nos salvar. Mal tinha acabado de falar, ouviu-se um estalido e o bote, arrancado do seu alvéolo, era lançado como a pedra de uma funda no meio do turbilhão. Bati com a cabeça num ferro, e devido ao violento choque, perdi os sentidos. Conclusão. Eis a conclusão desta viagem submarina. O que se passou durante aquela noite, como o bote escapou do terrível redemoinho do Maelstrom, como Ned Land, Conselho e eu saímos do formidável turbilhão, não sei. Mas quando recuperei os sentidos, estava deitado na cabana de um pescador das ilhas de Lofoden. Os meus 2 companheiros, são e salvos, estavam junto de mim, e davam-me as mãos. Abraçamo-nos com efusão. Naquele momento, não podíamos pensar em voltar imediatamente à França, porque os meios de comunicação entre a Noruega setentrional e o sul eram raros. Fui, portanto, forçado a esperar a passagem de um barco a vapor que faz uma carreira 2 vezes por mês do Cabo Norte. É, portanto, no meio da boa gente que nos acolheu que revejo o relato das minhas aventuras.
É exato. Não foi omitido um único fato, não foi exagerado um único pormenor. E a narração fiel desta inverossímil expedição no elemento inacessível ao homem, mas que o progresso transformará um dia em vida livre. Acreditar-me-ão? Não sei. Mas pouco importa. O que posso afirmar agora é o meu direito de falar dos mares, sob os quais em menos de 10 meses, percorri 20.000 léguas numa volta ao mundo submarino que me revelou tantas maravilhas através do Pacífico, do Índico, do Mar Vermelho, do Mar Mediterrâneo, do Atlântico e dos mares austrais e boreais. Que teria acontecido ao Nautilus? Teria resistido às garras do Maelstrom? Estaria o capitão Nemo ainda vivo? Continuaria as suas terríveis represálias sob o oceano, ou teria parado diante daquela última hecatombe? Será que as águas transportarão um dia para a Terra o manuscrito que encerra a história da sua vida? Saberei algum dia o nome daquele homem? Através da nacionalidade do navio desaparecido, seria possível descobrir a nacionalidade do capitão Nemo? Assim o espero. Espero também que o seu potente navio tenha vencido o mar na sua fúria mais terrível e que o Nautilus tenha sobrevivido onde tantos outros navios pereceram. Se assim for, se o capitão Nemo continua a habitar o oceano, sua pátria adotiva, oxalá o ódio se acalme naquele coração feroz, que a contemplação de tantas maravilhas lhe extinga o desejo de vingança, que se apague o justiceiro e que o sábio continue a pacífica exploração dos mares. Se o seu destino é estranho, também é sublime. Não o compreendi por mim mesmo? Não vivi 10 meses dessa existência sobrenatural? Assim, a pergunta feita há 6.000 anos pelo Eclesiastes. Quem jamais pôde sondar as profundezas do abismo? Apenas 2 homens entre todos têm o direito de responder, o capitão Nemo e eu. Fim. Chegamos ao fim dessa incrível jornada literária. Se você gostou do conteúdo e deseja continuar acompanhando novas histórias, por favor não deixe de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus amigos. Se quiser adquirir o seu livro, deixamos o link para você na descrição. Por favor, compre por lá. Você ajuda a manter o canal com um simples gesto. Comente abaixo qual livro você gostaria de ouvir. O mais comentado pode ser o próximo audiolivro, isso nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo incrível para vocês. Sua opinião é fundamental, então não deixe de compartilhar seu livro favorito nos comentários. Agradeço de coração por todo o apoio e por fazer parte dessa comunidade apaixonada por livros. Até o próximo capítulo!